Olá, minha gente, tudo bem? Que bom ter você conosco para mais uma semana das nossas reuniões do Calvary Connection, dos nossos grupos de conexão. Tem sido bom, não é verdade? Eu quero desde já te agradecer mais uma vez por participar e pedir que você continue firme aí, viu? Nesse propósito, e nós vamos juntos para conhecer mais da Palavra de Deus através dos estudos dos grupos de conexão. O texto que nós vamos ler agora para reflexão está em João capítulo 4 e nós vamos ler dos versos 1 até 18. João 4, de 1 a 18. Alguém pode, por favor, abrir a Palavra de Deus, ler o texto e eu volto daqui a pouquinho para fazer a exposição da mensagem. Muito bem. Agora que você leu o texto e que você está com o texto em mente, eu quero falar um pouquinho a respeito da expressão do caráter de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem dentro do tema principal, que é conhecendo Jesus através do Evangelho de João. Hoje, especificamente, nós vamos ver lemos o encontro de Jesus com uma mulher de Samaria. E esse encontro fala muito ao nosso coração. Esse encontro é revelador. E eu quero compartilhar com você. Por quê? Porque Deus expressa o seu caráter. Você quer saber como é que Deus age, como é que Deus pensa? Esse texto vai nos dizer. A primeira coisa que você vai entender nesse texto é que Deus, ele vai ao encontro daqueles a quem ele ama. Não é fantástico isso? O verso 4 diz assim: era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por quê? O evangelista João faz esse destaque. Por quê? Porque o judeu, se ele saía da Judéia para ir à Galileia, ele dava uma volta. Ele não passava por Samaria, porque eles não consideravam os samaritanos como judeus autênticos. Existe uma rixa muito grande entre eles. O rei da Síria, alguns séculos atrás, tinha invadido aquele lugar de Samaria e ele trouxe outros povos para se juntarem, para casarem com os judeus que viviam ali. E é lógico que ele estava tentando fazer isso para tirar a cultura, para enfraquecer aquela cultura. Então os povos vieram trazendo outros deuses, outras crenças. E o judeu, ele não se dava com o samaritano porque ele considerava o samaritano um judeu mestiço, não era autêntico. Então por isso havia uma rixa. Mas Jesus, ele sai da Judéia e ele passa por Samaria para ir à Galileia. Mas por que o destaque do evangelista João dizer que era necessário? Porque Jesus sabia que ele ia encontrar com aquela mulher lá no poço de Jacó. Jesus saiu às 6 da manhã de Samaria, da Judéia, 6 da manhã, caminhou por 6 horas, mais ou menos uns 40 quilômetros, debaixo do sol escaldante do Oriente Médio, aquele clima seco. E quando Jesus chega em Sicar, naquela cidade samaritana, ele pede para os discípulos irem para a cidade para comprar comida e talvez água, e senta-se no poço. E lá vai uma mulher retirar. Jesus foi lá porque ele queria encontrar-se com aquela mulher. E assim ele faz conosco. Talvez você que está participando do grupo de conexão ache que você foi ao grupo simplesmente porque alguém te convidou. Deus usou alguém para te convidar, porque ele marcou um encontro com você. Ele quer falar com você, ele quer ter relacionamento com você. Então guarda isso no seu coração. Deus vai ao encontro da gente, porque ele nos ama muito. Ele nos quer que mantenhamos um relacionamento com ele. E isso é fantástico, isso é lindo, não é verdade? Então eu quero que você pense nisso. Deus faz de tudo para se encontrar com você. E talvez ele tenha usado o grupo de conexão, às vezes ele usa a igreja. Se você for à igreja, com certeza você vai encontrar Deus lá. Então guarda isso no seu coração. A segunda coisa que esse texto nos ensina, lá no verso 7, é que Deus não faz acepção de pessoas. Aquela mulher era samaritana, aí já existia algum tipo de separação. Era uma separação religiosa, evidente. O judeu não se dava com o samaritano. E aquela mulher, ela se encontra com Jesus, que era judeu. E você vai perceber que o fato dela ser samaritana não impede Jesus de conversar com ela. Porque ela era samaritana, ela era mulher. Na lei rabínica não tinha qualquer tipo
de menção de como é que a pessoa devia se portar para encontrar-se com um judeu, encontrar com uma mulher em público. O judeu não podia falar nem com a sua mãe e muito menos com a sua irmã em público, era só dentro de casa. Porque a mulher tinha, na verdade, a mulher tinha um prestígio muito menor do que o homem naquela época. Não é que nem a nossa sociedade de hoje, que tem uma sociedade igualitária. Naquela época, não. E aquela samaritana, mulher, Jesus, mesmo assim, estava conversando com ela no poço de Jacó. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não se preocupa com quem você é, com quem você foi. Ele quer saber em quem você pode se tornar se você estiver na presença dele. Então pensa nisso. Deus não importa raça, cultura, nível social. Isso para Deus não faz qualquer tipo de diferença. E isso mostra o caráter de Deus neste encontro. A terceira coisa que o caráter de Deus nos mostra aqui é que Deus não se importa com os nossos dogmas religiosos. Porque a separação entre o judeu e o samaritano era uma separação de cunho religioso. Eles achavam que a pessoa podia tornar-se impuro. Então tinha várias coisas que o judeu não podia fazer. O judeu não podia tocar no leproso, não podia tocar no morto, na mulher que estava nos dias de menstruação não podia ser tocada. Tinha um monte de restrição, tipos de alimento tornava o judeu impuro. Existia um monte de regra que era muito difícil de viver naquela época, cumprindo todos esses dogmas religiosos. Mas Jesus não se importou com o dogma religioso daquela época de que um judeu não podia conversar com uma mulher e muito menos com uma samaritana. Deus não está preocupado com a nossa religiosidade não, gente, com as regrinhas que a gente cria. Deus ama e Ele faz de tudo para estar com o objeto do seu amor, que é o ser humano. Então guarda isso no seu coração. Às vezes nós temos tantas limitações religiosas impostas pela nossa doutrina, pela nossa igreja, porque tem coisas que a igreja impõe que são bíblicas, mas tem algumas que não são. E aí a gente tem que ter esse discernimento, não é? Porque senão a gente vive um evangelho completamente mecanicista. A gente vive o evangelho religioso e a gente, na verdade, deixa de viver o verdadeiro evangelho, que é um relacionamento com Cristo. E cumprindo as normas de Jesus. Isso é uma coisa muito importante a gente entender, porque Deus não está preocupado com a nossa teologia, não. Ele está acima da nossa teologia. O quarto detalhe que você vai encontrar nesse texto é que Jesus declara para a mulher que ele era o único que podia saciar a sede interior. Ela fala assim, Jesus fala assim, me dá água. Ela fala assim, você não tem como tirar água. Ele fala assim, mas se eu te der água aqui, se eu der a beber a água que eu tenho, você nunca mais vai sentir sede. A mulher fala, poxa, eu quero essa água. Ela estava achando que Jesus está falando de algum tipo de água que ela não conhecia e que ela não precisaria ir mais ir lá ao poço todos os dias buscar a água. Mas Jesus está falando dele. Porque ele fala, eu sou a água da vida. Você vai ver mais para frente no nosso estudo de João. Então Jesus está dizendo o que para aquela mulher? Se você beber de mim, nunca mais você vai ter sede. Gente, a gente tem sede de Deus. Você vai ver o versículo lá que nós vamos ver daqui a pouquinho, de Salmo 42. Intrinsecamente, a gente já nasce com sede de Deus. E é isso que Jesus está falando. Se eu fizer parte da sua vida, você nunca mais vai ter sede de Deus, porque aquela mulher era religiosa. Você vai ver no estudo da semana que vem, quando a gente for falar da segunda parte desse discurso, ou dessa conversa de Jesus com a samaritana. Na segunda parte, Jesus vai falar bem sobre religiosidade, sobre religião, sobre adoração. Aquela mulher era religiosa. Então o que Jesus está querendo dizer para ele? A religião não vai saciar a sua sede. Quem vai saciar a sua sede vai ser eu. Se você permitir que eu faça parte da sua vida, eu vou saciar a sua sede interior. Deus, só Deus, pode saciar a nossa sede daquele espaço no nosso coração que é só para Ele. Deus nos criou com um espaço que nada desse mundo consegue preencher e que muitas vezes as pessoas chamam de vazio interior. O seu vazio interior é a falta de Deus, porque nesse lugar nada vai conseguir preencher. Pensa nisso. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, ainda na expressão do caráter de Deus, é o que acontece nos versos 16 a 18, quando Jesus, na conversa, Jesus fala para ela assim, ok, vai lá chamar o seu marido. Aí fala assim, não tenho marido. Ele fala assim, você dê certinho, você não tem hoje, porque a pessoa que você vive não é seu marido, mas você já teve 5.
Meus irmãos, aquela mulher devia, na sociedade judaica, ser rotulada como uma meretriz, ser rotulada como uma mulher que não presta. Por isso que ela foi ao meio-dia retirar água. As mulheres iam retirar água de manhã cedinho, e isso é o lógico, né? Abastecer a casa de manhã cedo, para comida, para banho, enfim. As mulheres iam ao poço cedo, mas aquela mulher foi meio-dia. Por quê? Porque ela não queria se encontrar com ninguém. Ela era meio que clandestina, porque ela era mal falada, com certeza. Mas você percebe que mesmo Jesus sabendo dos pecados dela, e mesmo assim, Jesus ainda vai lá encontrar para transformar a vida dela. Porque eu disse isso a você. Não importa o que você fez ou o que você faça, importa o que Deus vai fazer de você se você abrir o coração para Ele. Aquela mulher era uma pecadora, mas a história dela vai mudar. Vai mudar, você vai ver na semana que vem. Por quê? Porque Deus perdoa os nossos pecados. A Bíblia diz, Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, tem graça de Deus que vai cobrir todos os nossos pecados, desde que nós nos arrependamos e peçamos perdão a Deus e comecemos a caminhar com Ele, permitamos que Ele mude a nossa vida, que Ele transforme a nossa essência, nos faça nascer de novo, como Jesus fala no diálogo com Nicodemos no capítulo 3. Se você permitir isso, Ele vai perdoar os seus pecados. E não importa o que você tenha feito, Ele vai te perdoar. Porque Ele resolveu nos amar. Foi uma decisão que Ele tomou. E Ele vai perdoar você. Então eu gostaria de deixar isso no seu coração. Presta atenção bem nisso. Esse Deus que está conosco é um Deus que vai ao nosso encontro. É um Deus que não faz acepção, não importa quem a gente é, raça, credos, faixa social, não importa. Ele quer todas as pessoas perto dele. Deus não se limita aos nossos dogmas religiosos. Ele ama acima da nossa religiosidade. Deus é o único que pode saciar a sua sede. Jesus diz, eu sou a água da vida, não esqueça disso. E não se preocupe com aquilo que você tem cometido. Deus te ama e quer mudar a sua vida. Amém? Muito bem. Terminamos o nosso estudo aqui e nós vamos agora para o nosso quebra-gelo. O quebra-gelo de hoje é uma pergunta para que você compartilhe com os seus colegas e amigos que estão participando do grupo. Qual é a sua comida preferida? Qual é a sua comida preferida? Eu tenho algumas, hein? Bom, feijoada. Feijoada é uma comida que eu como no frio, no calor, em qualquer momento da vida, não é? E qual é a sua comida preferida? Compartilhe aí entre os irmãos, entre os convidados e podem dar boas risadas, viu? Agora nós vamos para as nossas perguntinhas. Eu tenho aqui dois compartilhamentos. Eu gostaria que você lesse Mateus capítulo 11, 28 e você respondesse para quem é que Jesus está fazendo esse convite de Mateus capítulo 11, verso 28. Agora a segunda pergunta. Abra lá sua Bíblia em Salmo 42, versos de 1 a 2 e compartilhe entre vocês o que você entende desse versículo. Que sede que é essa que o salmista está dizendo? Pensa nisso.